Você acredita em acaso? Meu nome é Juliana Carvalho Azevedo, eu sou psicóloga clínica e eu vou ficar aqui com vocês para falar sobre esse assunto. O que é o acaso, né? Vocês acreditam que existe as coisas por acaso? Eu prefiro acreditar que as coisas têm uma sincronia. E eu gosto muito de utilizar esse termo de Jung, né, que é a sincronicidade, aonde todas as coisas que acontecem estão correlacionadas, né? Então, até tem uma frase muito bacana, levando por essa perspectiva, que fala assim, que cada um tem aquilo que precisa e não aquilo que merece. Então, você vai ter o irmão que precisa, o pai que precisa, a mãe que precisa, o vizinho que precisa. Mas, Juliana, como assim? Como que eu vou ter o pai ou o vizinho que eu preciso? É assim, a gente precisa se desenvolver. Só que para que a gente se desenvolva, a gente precisa do outro. Lembra que o outro serve como referência, serve como espelho, serve como um monte de coisa na nossa vida? O outro mobiliza na gente questões positivas e negativas também. Então, o outro serve como esse espelho. Então, esse outro, esse vizinho, está na minha vida com algum objetivo. As coisas que acontecem, que correlacionam as coisas que a gente vivencia, tem um objetivo. E como que eu faço para ficar atento, para entender qual é o recado para mim, qual é o recado do universo para mim, né? O que a vida está querendo me dizer? Gente, é só ficar atento, né? Então, como que a sincronicidade ela acontece? Ela acontece assim, nos pequenos detalhes. Você tá passando por uma rua que você sempre passou, e de repente, naquele dia que você tá com alguns pensamentos, você vê um letreiro que já estava lá há anos, mas que você nunca tinha visto antes. E aquele dia aquela frase era para você, e você não viu antes essa frase, porque se você tivesse visto antes, ela não teria significado como ela tá tendo no momento, né? Então, existe um momento certo para todas as coisas. E a gente tem que aprender a fazer essa leitura, né? Do que tá à minha volta, do que a minha vida quer dizer, né? O que significam as coisas que aparecem, que acontecem na minha vida. Tem uma outra frase que é muito importante, que eu gosto de falar também, que é junguiana, que diz que aquilo que você não enfrenta se torna o seu destino. Então, por quê, né? Então, por que a gente repete ciclos? Por que as coisas ficam se reproduzindo o tempo todo, né? De uma forma sincrônica, tudo fica vindo da mesma forma. Porque você não aprendeu a lição ainda. E quando que eu vou romper esse ciclo? Quando que eu vou sair dessa situação? As coisas passam, mas a gente tem que aprender. Enquanto a gente não aprende, elas não vão passar. A partir do momento que eu conseguir entender, ter um insight daquilo que era pra mim naquela situação. E sim, gente, todo mundo tem alguma coisa para ensinar, todo mundo tem alguma coisa para aprender. Enquanto a gente estiver aqui, enquanto tiver vida, existe desenvolvimento humano. E o processo de desenvolvimento humano começa do nascimento e vai até o último suspiro. Então, pensa nisso tudo que eu tô te falando e aprenda a ler esses sinais da vida. Presta atenção, né? As pessoas hoje em dia andam pra rua olhando o celular, olhando para baixo, assim, só olham pro celular. Sendo que a gente pode observar o mundo à nossa volta, né? E observar esses sinais, captar, né? É uma frase que eu não tinha prestado atenção, é um vídeo que eu tava passando batido, assim, daí resolvi parar, né? Se você tá vendo esse vídeo, não é por acaso. Já parou pra pensar nisso? Não existe, gente, acaso. De verdade, existe o que você precisa. E se você tá vendo esse vídeo hoje é porque você precisa. Pensa nisso, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo.